E, novamente, sou obrigado a falar do tema chamado fake news. A fake news, de imediato, traz para a gente uma ideia de mentira. Mas, às vezes, a fake news pode ter uma verdade contada de uma forma distorcida. E ainda, apresentada de uma forma sensacionalista. E é isso que está ocorrendo aqui hoje. Vários deputados se pronunciaram sobre um fato que no dia 28/7, o presidente Lula fez um corte de 1,5 bi no orçamento do nosso país. Corte esse que foi feito pelo Fernando Henrique, que foi feito pelo Lula, que foi feito pela Dilma, que foi feito pelo Temer e foi feito pelo inominável, de forma muito maior até o governo passado. O que realmente está acontecendo, pessoal? O teto de gastos ainda está valendo para esse ano. O arcabouço fiscal, aprovado para acabar com essa modalidade, foi aprovado, mas só vale a partir do ano que vem. Com isso, a regra atual faz com que o aumento de gasto de um governo só possa ser feito pelo aumento da inflação, de acordo com ele. O que houve com a inflação? Então, existe um mecanismo regido pela LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, que indica bimestralmente que pode estar havendo um descompasso entre o orçamento e a execução orçamentária. E indicou para o presidente que ele não pode continuar o ritmo de gasto que pode incluir em crime de responsabilidade. E se isso acontecer, é motivo de impeachment. E o Lula seguiu a LRF. E agora aparece um bando de maritaca doida, gritando, sem saber diretamente o que está falando aqui dentro. Olha, o Lula cortou dinheiro da educação, cortou dinheiro da saúde. Vamos lá, aulinha básica de matemática. O que representa 1,5 bilhões? É muito dinheiro, deputado Guerra? Para nós, com certeza. Mas o corte de 322 milhões na educação colocado, desse contingenciamento temporário de verbas, representa 0,23%. Sabe o corte na saúde de 452 milhões? Representa 0,28%. Claro que o ideal para o Brasil era não ocorrer isso, mas a lei de responsabilidade coloca que a gente tem que cumprir o teto de gastos. Aliás, o PT foi contra o teto de gastos. Quem aprovou essa lei foi quem estava lá na base do governo passado, que agora resolveu criticar. Mas eu vou dar um dado importante. O inominável, depois da eleição, que perdeu para o povo brasileiro, cortou 2,4 bilhões e ninguém falou nada aqui. Ninguém abriu a boca para falar. Mas agora tem falta do que fazer, está criticando um governo que, de forma momentânea e por instrução legal, contingenciou 1,5 bi. E isso pode que ainda no exercício final, próximo a dezembro, esse dinheiro nem seja contingenciado. O fato é que tem que se cumprir a lei. Ninguém está acima da lei. E aquele que descumpriu a lei, está aí hoje inelegível. Achava que era imbrochável, era inominável e agora é inelegível. É isso que dá se achar que está acima da lei. É simples assim o processo. E hoje, as viúvas desse falecido político estão empolvorosas, agredindo o Lula. É incrível esse processo. Temos que falar a verdade. Não pode distorcer um fato. Houve o corte? Houve. Primeira coisa, era temporário. Segundo, ele representa 0,23% da saúde. É isso. Numa prefeitura pequena, como é minha cidade de origem, por exemplo, eu fiz a conta. É como se deixasse de comprar um golzinho para o departamento de saúde no ano inteiro. E não é o caso aqui, porque o dinheiro nem está, de toda forma, cortado. Mas sabe o que é importante quando você cumpre a lei? Todos os recursos de custeio foram garantidos. O salário está em dia, a água está em dia,
a luz está em dia, a manutenção está em dia. E o que aconteceu com o imbrochável? Opa, inominável, opa, não, inelegível. Tudo isso paralisou. Mas a memória parece ser de peixe, que some de acordo com a circunstância ou de forma de minuto a minuto vai se esvairindo. O fato é que não há comparação entre esse governo e o passado. O preço do ovo, que usaram aqui como exemplo hoje, é facinho de calcular. Quando ele estava em julho do ano passado e quanto está hoje? Quase o dobro. O preço da carne, quanto era e quanto está? O litro da gasolina, que hoje aqui subiu a gasolina. Eu fiz uma pesquisa, não tem nenhuma proximidade com os R$8 quanto o incompetente estava no governo federal. É tanto sinônimo que dá para usar aquele cidadão que o mal fez para o Brasil tão grande que a gente às vezes se perde nas colocações. Mas o Lula está certo. Cumpra a lei, presidente. O povo te elegeu para o senhor dar exemplo. Não faça igual uns e outros, que além de não cumprirem a lei, desrespeitaram o povo. Trouxe morte, trouxe miséria, trouxe ódio, deputado Gora. Trouxe uma coisa muito ruim. Um tempo sombrio para o nosso país. Um tempo que era comum, inclusive, tacar fogo em floresta. Era comum rasgar livro. Era comum jogar mercúrio na água para extrair minério e matar os peixes. Era comum tudo isso. Inclusive, era comum falar que ter uma filha mulher era um sinônimo de uma fraquejada. E que às vezes a ditadura foi errada porque não matou. Graças a Deus, graças ao povo brasileiro, 60 milhões de pessoas deram um bicudo numa parte traseira desse cidadão que não está mais na presidência da República. Mas as viúvas estão por aí, inconformadas, desesperadas, aos prantos, sem saber a quem recorrer. Não ouve mais o berrante tocar, ou seja, não sabe para onde ir. Perderam o sentido. E tudo isso hoje, Renato, é tema de debate. E às vezes, construído em cima, desculpe o termo, presidente, mas da maldita fake news. Uma hora mentira deslavada, outra hora cata um recorte da verdade e distorce para dar uma narrativa. Porque afinal, o que importa é a notícia. E a sua deformação para o uso da sua rede social, para a sua curtida, para o seu like, para o seu compartilhamento e para promover o caos. Porque na administração, nas correntes de pensamento que impuseram os estudos sobre administração pública no Brasil e no mundo, tratam de uma teoria chamada teoria do caos. Nele, tudo se vale e tudo se consegue. Quanto mais caos, mais fácil de eu propagar a minha mentira e a situação ditatorial que eu queira colocar. Não esquecemos, aqueles que estão aqui, inconformados pela derrota do bolsonarismo, aqueles que estão se sentindo abandonados hoje, e não ouçam mais, e não escutam mais o berrante, são capazes de tudo para tentar voltar ao poder. Semana passada, noticiaram-se fatos de reuniões, de tentativas em alguma parte do país para organizar um novo protesto atrás de um golpe. Difícil, mas o tempo cura todo tipo de ferida, todo tipo de cotovelo inflamado, todo tipo de cabeça pesada, de sentimento ruim desse, vai passar. Ainda mais com um governo que preza pela ciência, pela educação, pela vida, pelo combate à fome. Logo, até a vida desses coitados serão melhoradas por influência do governo. E o coração vai se abrir, vão se permitir o amar, coisa que nunca foi discutida nos últimos 4 anos. Vão entender o que é ser fraterno, o que é ser cidadão. E eu, como aqui presidente do partido, do presidente da República, quero dizer a vocês, são bem-vindos, braços abertos, perdoamos vocês.